Fala aí, galerinha da primeira série, vamos ao nosso pé de física para o seu teste, tá ok? Lembrando que os módulos que você tem que estudar para revisar aqui com o nosso plano de estudo são os módulos 8, 9, 10 e 11, tá ok? Bom, primeira questão do nosso plano de estudos, ela vai tratar para a gente a respeito de um gráfico que eu tentei representar aqui no quadro para poder acompanhar melhor. E nesse gráfico é necessário que a gente observe alguns detalhes, tá ok? Eu vou trabalhar melhor essa parte, primeiro a gente vai ler a questão juntos, mas é necessário lembrar de algumas coisas quando nós formos fazer essa questão, tá ok? Bom, primeiro vem dizendo que esse gráfico vai mostrar a velocidade de dois ciclistas, C1 e C2, onde C1 eu representei aqui e C2 aqui, em função do tempo. Então nós podemos perceber que, assim como em qualquer gráfico, esse gráfico aqui não poderia ser diferente. Ele vai apresentar os eixos e cada um dos seus eixos vai representar uma grandeza diferente, sendo, nesse caso daqui, as grandezas apresentadas velocidade em metros por segundo e tempo medido em segundos. Para você que tem dificuldade de ler gráfico, essa parte é exclusiva para você, antes da gente continuar lendo a questão. O que é necessário que você entenda é, primeiro de tudo, independente de qual dos dois quiser ser analisado primeiro, se você, por exemplo, pegar o C1, é necessário que se entenda o que está acontecendo com o C1 e, posteriormente, com o C2 também nesse gráfico. O gráfico ele não é um mapa. Não é porque necessariamente você tem um determinado desenho num gráfico que o móvel que você estiver analisando ele vai fazer aquela trajetória. Não. É necessário entender o que está sendo dito, tá ok? Bom, a primeira coisa que eu percebo é, se eu tenho velocidade na vertical e tempo na horizontal, significa que se a velocidade variar, ou seja, ela não se apresentar como uma linha reta, significa dizer que eu vou possuir aceleração. Em contrapartida, se eu tenho a minha aceleração como uma linha reta horizontal paralela ao eixo do tempo, eu não vou possuir aceleração, eu vou possuir um movimento uniforme, tá ok? Então eu posso observar que tanto C1 quanto C2, eles começam seus movimentos com uma reta que possui uma determinada inclinação. Significa dizer que conforme o tempo está passando, a velocidade dos nossos dois móveis estão aumentando. Por quê? Em um instante qualquer de tempo aqui, por exemplo, a minha velocidade para qualquer um dos dois seria algum valor mais ou menos próximo desse pedaço do eixo. Enquanto que o que eu posso garantir com toda certeza é, aos 5 segundos, o meu ciclista C2, representado pela reta laranja, ele possui uma velocidade de 2,4 metros por segundo. De outra forma, que nós podemos também avaliar é que, a partir dos 5 segundos em diante, o nosso ciclista ele não vai mais possuir um aumento da sua velocidade. Ele vai possuir velocidade constante. Por quê? Quando eu tenho 5 metros por segundo, vale 2,4. Quando eu tenho qualquer valor entre 5 e 10, se eu subir aqui, a minha reta laranja, que representa C2, vai continuar em 2,4. Se eu tiver em 10 segundos, 2,4. Se eu tiver em qualquer valor entre 10 e 15 ou a partir de 15 segundos, o meu valor de velocidade para C2 continua sendo 2,4 metros por segundo. Da mesma forma com C1, a diferença é que ele aumenta a sua velocidade até chegar em 4 metros por segundo. Caso esse que vai ocorrer no instante de tempo, 10 segundos. Ou seja, de 10 segundos em diante, a velocidade desse indivíduo passa a ser um movimento retilíneo uniforme. Tá ok? Bom, na letra A, o que é perguntado para a gente é o valor da aceleração do ciclista C1 no instante 5 segundos. Bem, se vocês repararem, isso é um gráfico de velocidade por tempo, foi isso que a gente ficou aqui falando. E quando eu tenho uma aceleração constante, quando o meu valor de aceleração for constante, o gráfico que representar isso daqui, de velocidade em função do tempo, ele vai aumentar de maneira constante, ou seja, ele vai ser uma reta, de forma que a aceleração em 5 segundos vai ser a mesma aceleração que em 3 segundos, em 6 segundos, em 7 segundos ou em 10 segundos. Então eu posso calcular a aceleração de C1 em 10 segundos porque eu tenho o valor de tempo e velocidade dele nesse pedaço da questão
e esse vai ser o mesmo valor para 5 ou para qualquer outro intervalo daqui diferente de 0, tá ok? Porque em 0 ele vai estar parado, ele parte do repouso. Nós podemos observar aqui que o nosso gráfico ele tem início na origem das posições, na origem das velocidades, na origem dos tempos. Ou seja, em t igual a 0, a minha velocidade de ambos era 0. Bom, para isso que eu vou usar? Eu vou usar a função horária da velocidade. V igual a V0 mais A vezes t, ou seja, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Tá bom? Tem uma galera que fala como macete isso daqui V de voate, ou o vô e a avó ainda tentam. Pensa besteira deles não, tá? Onde cada um desses vai ter que se referir à função horária de quem eu estiver falando. Por exemplo, como eu quero saber de C1, eu vou ter que substituir esses valores para C1. Bom, o que eu posso perceber? A velocidade inicial. Velocidade inicial é a velocidade de C1 no início do nosso problema. No início do nosso problema, ou seja, quando o tempo inicial valia 0, a velocidade de C1 também valia 0. Então, no lugar de V0 de C1, eu vou colocar 0. A aceleração que eu quero descobrir e para um determinado intervalo de tempo. O que eu posso perceber é que em t igual a 10 segundos, ou seja, nessa parte daqui, a minha velocidade para C1 valia 4 metros por segundo, que é essa daqui. Então, eu substituo esses valores de tempo e velocidade na minha função horária e aí eu obtenho qual a aceleração de C1. Bom, 4, que é a velocidade dele, é igual a 10 segundos vezes a aceleração em C1. Esse 10 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Quando eu dividir isso daqui, eu vou obter que a aceleração em C1 vai valer 0,4 metros por segundo. Como essa aceleração é constante, ou seja, ela não se altera ao longo do tempo até esses 10 segundos, eu posso dizer que a aceleração de C1 em 5 segundos, em 6 segundos, em 9 ou 10 segundos, por exemplo, vai valer 0,4 metros por segundo ao quadrado, por ser uma aceleração constante, ok? Já na letra B, me é perguntado qual a distância entre os ciclistas no instante em que eles têm a mesma velocidade. Bom, o que eu te recomendo é, circula, marca de alguma maneira essa parte no seu plano de estudos, onde está dizendo assim que eles possuem a mesma velocidade. Por quê? O ponto onde qualquer um tem a mesma velocidade significa dizer que a velocidade de um vai ser igual à velocidade do outro. E que ponto isso acontece? Bom, por análise no gráfico, eu posso observar que eles vão ter a mesma velocidade no local onde eles se encontram. A velocidade de C2 cresce e se torna constante. A velocidade de C1 cresce, passa pela velocidade de C2, aumenta e depois se torna constante. Eu observo que elas são iguais quando elas valem 2,4 metros por segundo. Ou seja, quando 2,4 metros por segundo for a velocidade dos dois, eles possuem a mesma velocidade. O que eu tenho que entender é, em que instante de tempo isso vai acontecer? Porque C2 tem 2,4 metros por segundo de velocidade aos 5 segundos. E C1? Eu não sei. O meu gráfico tem um ponto de interrogação no lugar disso. Ou melhor, eu posso colocar um ponto de interrogação no lugar disso, né? Porque eu não sei quanto isso vale, eu só sei que eles se encontram. O que nós podemos fazer para resolver essa questão? Bem, eu sei que a função horária da velocidade de C1 pode ser escrita dessa maneira, porque a aceleração de C1 vale 0,4 metros por segundo ao quadrado, que foi o que a gente encontrou na letra A. A velocidade inicial dele é 0, então não precisa ir para lá, e eu multiplico isso pelo tempo. E eu também sei, por observação do gráfico, que a velocidade de C1 e a de C2 vão ser iguais quando ambas valerem 2,4 segundos. Então, para eu descobrir quanto tempo vai levar para isso, eu jogo 2,4 metros por segundo aqui, no lugar de V de C1. Quando eu substituo isso, eu vou passar o 0,4 para o outro lado dividindo, então eu vou ter um tempo de 6 segundos. Ou seja, aos 6 segundos, a velocidade dos dois é igual. Então eu posso substituir esse meu ponto de interrogação que eu coloquei aqui para demarcar um instante de tempo desse encontro e dizer que isso vai valer 6 segundos. Bom, agora eu preciso encontrar a posição de cada um, porque para eu saber a distância eu tenho que saber em que ponto cada um dos dois está.
Quando eu falo a respeito de posição no movimento retilíneo uniformemente variado, eu uso a função horária da posição do movimento retilíneo uniformemente variado. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, ou seja, a posição final de um objeto é igual à sua posição inicial mais a velocidade inicial multiplicada pelo tempo mais a aceleração multiplicada pelo tempo ao quadrado dividido por 2, ok? Bom, quando eu fizer isso para C1, primeiro, eu vou perceber alguns detalhes, como por exemplo, se eu digo que ele saiu das origens, eu vou considerar o espaço inicial dele igual a zero. Se no instante de tempo inicial nós vimos que a velocidade inicial dele também era zero, eu também vou considerar esse produto igual a zero, ou seja, eu perco essa parte, S0, e perco essa parte. Eu vou dizer que S é igual a AT ao quadrado sobre 2 para esse caso daqui. Bom, dessa maneira eu substituo os valores que eu preciso. Eu tenho que a aceleração de C1 vale 0,4 metros por segundo ao quadrado. O tempo que ele demora para chegar na velocidade que eu quero são 6 segundos. Então eu começo a fazer as operações. Eu elevo 6 ao quadrado, multiplico por 0,4 e divido por 2. Eu vou encontrar que a posição de C1 seria 7,2 metros. Agora, qual vai ser a posição de C2? É necessário que se compreenda que C2 ele vai percorrer as distâncias de uma maneira diferente. Por quê? C2 ele começa seu movimento como uniformemente variado e depois ele se transforma em um movimento uniforme. E isso vai fazer diferença para o nosso problema, porque observando aqui no gráfico, ele vai ter 5 segundos de movimento uniformemente variado, de 0 a 5, e depois 1 segundo de movimento retilíneo uniforme, que é quando ocorre o encontro entre ele e C1. Para isso, o que nós vamos fazer? Duas contas, uma para o movimento retilíneo uniforme, outra para o uniformemente variado. Começando pelo uniformemente variado, ele também vai ter sua velocidade inicial igual a zero, sua posição inicial igual a zero. Logo, vai me sobrar aqui a posição de C2, onde eu quero saber, vai ser igual a AT ao quadrado sobre 2. A aceleração dele valia 0,48. Bom, o tempo que isso demora para acontecer são 5 segundos. Ele vai de 0 a 5. Então, 5 ao quadrado multiplicado por 0,48 e dividido por 2. Eu vou obter que a posição de C2 vai valer 6 metros. Ou seja, quando ele está nesse ponto daqui, ele vai estar a 6 metros da sua origem. Só que eu não quero saber a posição dele aqui. Eu quero saber a posição dele nesse outro ponto daqui, que é o ponto de encontro. Para isso, eu vou ter um movimento retilíneo uniforme. E como que vai ser dado esse movimento retilíneo uniforme? Eu tenho que lembrar que a função horária da posição do movimento retilíneo uniforme é essa. S igual a S0 mais VT. Posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Ou S de sorvete, se tu tem dificuldade para gravar a fórmula, tá ok? Bom, a minha posição inicial eu vou considerar 0. A minha velocidade vale 2,4, que era a velocidade dele na hora do encontro. E o tempo, 1 segundo. Por que 1 segundo? Porque esse 1 foi inclusive marcado aqui. Para você lembrar que a gente está fazendo esse cálculo nesse intervalo daqui, ó, de 5 a 6 segundos. Quando eu fizer isso daí, eu vou multiplicar e eu vou encontrar que a posição de C2 para esse instante vai valer 2,4 metros. Portanto, a posição final de C2 vai ser a soma desses dois valores que nós havíamos encontrado. Então, eu pego aqui 6 mais 2,4 vai ser igual a 8,4. O que eu queria saber lá no início da letra B era a distância entre os dois. Se eu quero saber a distância entre um ciclista e outro, eu faço a subtração das posições onde cada um estava. Eu pego a de um, subtraio com a do outro e vou obter que a primeira, no caso, 8,4, que era a posição de C2, eu subtraio pela posição de C1 e eu vou encontrar 1,2 metros, separando esses dois objetos, tá ok? Você pode me perguntar, Thales, como é que você sabia que a aceleração desse indivíduo valia 0,48? Simples, da mesma maneira que a gente fez isso daqui na letra A para C1, a gente também pode fazer para C2.
Então eu representaria dizendo que o que acontece com o C2? Eu tenho 2,4 metros por segundo no instante de 5 segundos. Essa divisão vai me dar a aceleração de C2, 0,48 metros por segundo ao quadrado, ok? É uma questão um pouco longa, tem bastantes informações, mas é interessante para fazer uma revisão de conteúdo. A gente pega tanto a parte de análise gráfica, quanto a parte de movimento retilíneo uniformemente variado, e ainda aproveita para fazer uma rápida revisão de movimento retilíneo uniforme, tá ok? Mas vamos seguir que nós ainda temos mais algumas questões para fazer, tá ok? Pessoal, questão de número 2, continuando, vem dizendo que um móvel parte do repouso com aceleração constante de intensidade a 2 metros por segundo em uma trajetória retilínea. Após 20 segundos, ele começa a frear uniformemente até parar a 500 metros do ponto de partida. Bom, para a gente tentar entender o que está sendo dito nessa questão, eu coloquei os dados aqui no cantinho. Se ele parte do repouso, significa dizer que ele tem uma posição inicial igual a zero. A questão me fala que a aceleração dele vale 2 metros por segundo e isso vai acontecer durante 20 segundos. O problema de tudo é, depois dos 20 segundos, o que vai ocorrer? Bom, depois desses 20 segundos, eu vou ter uma outra aceleração porque o meu carro vai começar a parar. Então, ao invés de aumentar a sua velocidade, ele vai passar a diminuir. Eu vou ter um momento de freamento. E ele vai parar a 500 metros da sua origem. Só que eu não posso pegar isso daqui e sair jogando na equação de Torricelli. Por quê? 500 não é a distância total percorrida. É a distância percorrida do início ao fim. Eu tenho que, para utilizar Torricelli e descobrir o valor dessa aceleração, é entender qual vai ser a distância que ele vai estar do ponto final da trajetória. Ou seja, primeiro, vamos dividir isso daqui em dois momentos. O primeiro momento é antes de frear e depois de frear. Antes de frear, eu tenho que ele vai ter uma determinada equação da posição, determinada pela função horária da posição, que a gente viu na questão número 1, onde eu vou considerar a sua posição inicial igual a zero e a sua velocidade inicial igual a zero, ou seja, eu tenho que essa é igual a AT ao quadrado sobre 2. Bom, a minha aceleração vai valer 2 metros por segundo ao quadrado. Isso vai acontecer durante 20 segundos, então meu tempo vai durar 20 segundos. Quando eu fizer essas simplificações aqui, 20 ao quadrado, eu tenho 400 metros, ou seja, ele vai sair do ponto inicial e vai percorrer 500 metros no total. Contudo, do ponto inicial até o 400, a sua velocidade aumenta. E do 400 ao 500, a sua velocidade diminui até se tornar zero. Bom, a questão é, quanto vai valer a velocidade dele nesse ponto daqui de 400 metros? Para isso, a gente pode utilizar a função horária da velocidade, que é essa daqui, que a gente também já viu na questão de número 1. Bom, eu vou dizer que a velocidade inicial dele aqui era zero, porque ele parte do repouso, a aceleração vale 2 segundos e ele percorre 20 segundos. Quando eu faço essas multiplicações, eu tenho que a velocidade dele valia 40 metros por segundo, ou seja, nesse ponto a velocidade dele valia 40 metros por segundo e nesse outro a velocidade dele passou a valer zero. Então eu posso isolar esse trecho daqui de 400 a 500, dizer que isso daqui é a minha velocidade inicial e que V igual a zero é a minha velocidade final, por consequência. Aí eu jogo na equação de Torricelli que a gente ainda não tinha visto hoje. Bom, eu tenho que V igual a V ao quadrado mais 2A delta S, ou seja, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço ou a variação da posição. Ah, professor, tem aqueles macetinhos feios? Tem alguma coisa para você desrespeitar os outros com essa daqui também. O vô é quadrado, igualmente a avó que também é quadrado, mas os dois adoram um triângulo de sacanagem. É. Ninguém respeita mais ninguém nesse mundo. Então, a minha velocidade final era zero. Passou a ser zero por quê? Porque ele para. Então, velocidade final é zero, zero ao quadrado vai continuar sendo zero. Minha velocidade inicial, no início desse percurso, era de 40 metros, no ponto 400. Então, 40 metros por segundo ao quadrado, mais 2 da fórmula, vezes a aceleração que eu quero descobrir, vezes a variação da posição. Ele sai do 400 e chega no 500. Tudo que é variação em física é o teu final menos o teu inicial. Então, você vai fazer 500 menos 400, porque a gente está considerando só essa parte do problema. Bom,
fazendo isso daqui eu tenho que 40 ao quadrado vai dar 1.600. Quando eu jogar para o outro lado, menos 1.600. 500 menos 400 vai dar 100, multiplicado por 2, 200. Quando isso daqui passar dividindo, eu vou ter algumas simplificações, né? Por exemplo, aqui mesmo já dá para ver que eu posso tirar esses zeros. Faço 16 dividido por 2. A minha aceleração vai dar menos 8. Só que, aí no início do nosso problema, ele vem perguntando qual é o valor absoluto da minha aceleração. E valor absoluto é a mesma coisa que o valor da minha aceleração em módulo, ou seja, eu desprezo o sinal. Ou seja, eu marco que a minha resposta é a letra A. Por que a gente vai marcar um valor positivo quando na verdade é negativo? Ou por que o valor é negativo e a gente está desconsiderando? Bem, quando nós falamos a respeito de uma aceleração negativa, nós estamos falando a respeito de um movimento desacelerado, também conhecido como movimento retardado. E nesse movimento, esse sinal simboliza a ideia de que a velocidade nesse ponto era maior do que a velocidade nesse ponto. Só que a questão já fala isso. Então a gente despreza o sinal porque a questão já admite que você conseguiu entender que isso daqui por obrigação é negativo. Tá ok? Questão de número 3. A figura abaixo exibe uma bola que é abandonada de uma rampa curva de 1,5 metros de altura, que está sobre uma mesa nas proximidades da Terra, ou seja, ela vai estar submetida à aceleração da gravidade de maneira comum. Após liberada, a bola desce pela rampa, passa pelo plano horizontal da mesa e toca o solo 1 segundo após passar pela borda. Desprezando-se qualquer tipo de atrito, avalie as afirmações a seguir e assinale V para verdadeiro e F para as falsas. Tranquilo. Bom, o alcance horizontal da bola a partir da sua saída vai ser de 5 metros e, inclusive, vale a pena dizer que ele não vai depender de nenhuma das variáveis que não foram ditas aí. Tudo bem? Bom, a segunda vem falando que, abandonando-se a bola a partir do repouso da borda da mesa, o tempo de queda até o solo também vai ser de 1 segundo. Sim, a única diferença é que, nesse caso, ela não vai ter aquele movimento semi-parabólico que ela faz para descer a rampa, mas o trajeto vai ser o mesmo. A terceira, para se calcular o tempo de queda da bola a partir da saída da mesa, é necessário conhecer a massa da bola. Não, porque na verdade, independente da trajetória que um corpo faz, seja ele caindo em linha reta, em arco de parábola, em arco de circunferência, ou qualquer trajetória que você possa pensar aí, a queda dele não vai depender da massa. Para se calcular o alcance da bola a partir da saída, é necessário se conhecer a altura da mesa. Não, na verdade é necessário conhecer a velocidade de saída da bola. Então, nós podemos perceber aí que a alternativa correta vai ser a letra B. As duas primeiras são verdadeiras e as duas últimas são falsas. Bom, questão de número 4. Vem um texto aí que começa dizendo pra gente que a Lua merecia a visita não de militares. Bom, entretanto, até hoje, nosso satélite natural recebeu a visita de 12 homens, todos norte-americanos e a serviço da NASA. Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin, dois dos tripulantes da nave Columbia, integrantes da missão Apollo 11, chegaram ao solo lunar em 1969. Armstrong colheu a primeira amostra de solo lunar, uma pequena pedra de aproximadamente 200 gramas, utilizando um instrumento metálico similar a um martelo de cerca de 500 gramas de massa. Ou seja, até aqui a gente tem um texto enorme e duas informações importantes. A massa do instrumento utilizado por Armstrong e a massa que foi colhida da superfície lunar. Supondo que o astronauta tenha se descuidado e deixado cair, simultaneamente e da mesma altura, o martelo e a pedra, Galileu teria afirmado que o tempo de queda... Bom, todas as vezes que você estiver fazendo uma questão e tiver alguma coisa relacionada a algo que caia, nós estamos nos referindo ao assunto queda livre. E a informação mais importante da queda livre é que ela sempre vai possuir uma velocidade inicial igual a 0. Ou seja, nessa questão nós estamos falando a respeito de tempo de queda. E o que Galileu associava com relação ao tempo de queda era que o tempo de queda independe da massa dos corpos. Portanto, a alternativa correta também vai ser a alternativa de letra B. Questão de número 5. A velocidade horizontal mínima para uma pessoa pular do ponto X e atingir o ponto Y, conforme mostra a figura abaixo, deve ser D. Bem, se vocês observarem essa questão, nós vamos ter uma distância
vertical e uma distância horizontal. Então é necessário que, nesse caso, nós analisemos separadamente o que vai acontecer na vertical e o que vai acontecer na horizontal. Eu considerei, conforme os eixos cartesianos aqui, dizendo que o que vai acontecer na vertical vai ser o que acontece no eixo y. Bom, o que acontece no eixo y, lembrando aqui, né? Y vertical, x horizontal. O que vai acontecer no eixo y? Um movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque esse indivíduo vai estar submetido à aceleração da gravidade. Como é uma aceleração e é constante, mr/v. Bom, eu vou ter que ΔS ou S igual a S0. Você passa o S0 para o outro lado, fica S menos S0, eu tenho ΔS. ΔS é igual a V0 em Y vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Bom, quando ele cair, a gente vai desconsiderar essa velocidade inicial em y, porque a ideia é que ele tenha velocidade na horizontal, para ele efetuar esse desenho daqui. Para isso ele não tem que ter velocidade inicial para baixo, mas para frente, tá ok? Então a gente considera essa velocidade inicial nula, mais AT ao quadrado sobre 2. Bom, o ΔS é a distância que ele vai percorrer. É necessário que ele percorra 1,8 metros, tá ok? Ele vai estar submetido à aceleração da gravidade, a gente conhece como 10, vezes o tempo ao quadrado. Ou a gente pode reescrever dessa maneira daqui. Quando eu fizer essas divisões e essas simplificações, eu vou perceber que o tempo necessário para que ele efetue esse movimento é de 6 segundos. Isso é o que eu observo em y, ou seja, na vertical. E o que vai acontecer na horizontal? Bom, na horizontal eu não vou ter mais aceleração da gravidade me importando, então eu considero sempre assim, vertical, mr/v, horizontal, mr/u, ou seja, o movimento retilíneo uniforme. S é igual a S0 mais VT. Ou eu posso jogar o S para o outro lado, S menos S0, eu tenho ΔS é igual a V0 em x vezes o tempo. Bom, se eu mudo isso daqui de posição, jogo o tempo para cá dividindo, qual vai ser o ΔS que precisa ser percorrido? Os 3 metros da horizontal. Então eu tenho aqui 3 metros dividido pelo meu tempo, que vai ser o mesmo tanto para x quanto para y. Quando eu faço essa divisão, eu encontro que é necessário que ele tenha 5 metros por segundo na direção x, para que ele possa pular e alcançar esse ponto representado na figura. Ou seja, minha alternativa vai ser a de letra B. Pessoal, questão número 6. É dito para a gente assim, uma forma de gelo com água a 25 graus Celsius é colocada num freezer e de uma geladeira para formar gelo. O freezer está em nível de congelamento mínimo, cuja temperatura corresponde a menos 18 graus Celsius. Ou seja, o que vai acontecer? Ele vai colocar a água no congelador, a água vai congelar e depois ela vai se resfriar até chegar a menos 18 graus Celsius. A questão é, não existe um caminho que faça essa transformação direta. E aí a questão vem dizendo para a gente, qual dos gráficos a seguir mostra corretamente, sem considerar na escala as etapas de mudança de fase da água e de seu resfriamento para uma atmosfera? Ou seja, ele está me dizendo assim, se eu tiver um gráfico de temperatura por quantidade de calorias e eu desprezar essa quantidade de calorias, ou seja, eu penso nesse gráfico só como T em graus Celsius e Q em calorias sem dar a unidade delas, qual seria o desenho que melhor apresentaria essa mudança? Bom, como eu falei, não dá para fazer isso direto, então o que seria necessário fazer? Primeiro, eu teria que baixar essa temperatura, variar essa temperatura ΔT, uma variação de temperatura, uma diminuição de 25 graus Celsius até zero. Quando eu tenho variação de temperatura, eu falo que eu tenho um calor sensível. Depois que ele chegar em zero, ele teria que transformar essa água do estado líquido para o estado sólido, ou seja, eu teria um processo de congelamento. Eu não teria mais uma variação de temperatura, eu teria uma mudança de fase, ou seja, eu teria uma quantidade de calor latente. Por último, depois que todo o gelo congelasse, eu teria ainda que resfriá-lo, ou seja, tirar de 0 graus Celsius e transformar em menos 18 graus Celsius, ou traduzindo. Eu tenho outra variação de temperatura, eu tenho uma outra parte, uma outra área de calor sensível. Quando eu represento isso no gráfico, eu sempre vou ter que o calor sensível ele é representado por retas inclinadas.
sejam elas apresentando, como nesses casos daqui, um aumento de temperatura ou, como que é o que eu preciso para esse esboço daqui, uma diminuição de temperatura. E quando eu falo a respeito de calor latente, eu vou ter uma reta constante. Por quê? A minha temperatura não vai se alterar. Dessa forma, eu tenho esse gráfico daqui. Primeiro, de 25 até 0, eu resfrio, eu diminuo a minha temperatura. Quando eu chego a 0 graus Celsius, eu congelo, uma fase de calor latente, ou seja, não tem variação de temperatura, ela não se altera. E por último, eu resfrio até chegar em menos 18 graus Celsius. Alternativa de letra A para gente. Na questão de número 7, é dito para gente a respeito de uma questão que vai tratar sobre dilatação volumétrica, tá ok? Ela começa contando uma história. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool a 50 centavos o litro, a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius. Ou seja, ele é comprado a 5 e é vendido a 35. Existe uma diferença de 30 graus Celsius na venda desse álcool. Sendo o litro de álcool revendido a 1,60. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica, ou seja, o gama do álcool, é de 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre... Bom, quando a gente faz essa questão daqui, é necessário entender que a gente está trabalhando com dilatação volumétrica de líquidos. Para isso, nós utilizamos a equação da dilatação volumétrica. Como nesse caso nós não estamos falando de recipiente, não estamos falando de dilatação aparente, é só essa equação mesmo. ΔV igual a V0, gama, ΔT. Ou seja, a variação de volume é igual ao volume inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. Tá ok? O nosso volume inicial era de 20 mil litros. Por quê? Porque era quanto o posto comprava. Então eu tenho 20 vezes 10 a 3, de 20 mil, né, litros como volume inicial. O coeficiente de dilatação volumétrica que a questão também me deu vale 1 vezes 10 a menos 3 e a variação de temperatura. Ele compra a 5 e revende a 35. Então 35 menos 5 vai dar 30. Fazendo essas contas, esses cálculos, eu vou ter 600 vezes 10 elevado a 0, que é 1. Então eu tenho uma variação de volume de 600 litros. Bom, para uma semana, ou seja, eu vou ter 600 litros vezes 7. Eu vou ter 4.200 litros. Sendo que cada um desses litros é revendido a 1,60. Então eu faço 4.200 vezes 1,60. Eu encontro que o ganho dele era de aproximadamente 6.720 por semana em cima dessa venda. A alternativa que nos expressa isso corretamente é a alternativa de letra D. Questão número 8. Um recipiente de vidro com capacidade de 3.000 centímetros cúbicos está completamente cheio com líquido a 0 grau. O conjunto é aquecido até 100 e observa-se 15 centímetros cúbicos desse líquido extravasando do recipiente. Ou seja, nós temos um volume de recipiente de 3.000 centímetros cúbicos e um volume aparente, um volume extravasado de 15 centímetros cúbicos. Bom, considerando-se o coeficiente de dilatação linear do vidro, se ele é linear em uma dimensão, só que a gente está trabalhando com dilatação volumétrica, então eu sou obrigado a multiplicar esse valor por 3. 3 vezes 4, 12. Então, ao invés de 4 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, eu tenho 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Lembrando que a variação e os coeficientes podem ser representados dessa maneira. Por quê? A variação do volume real vai ser igual à variação do volume aparente mais a variação do volume do recipiente. Bom,
Nesse caso, eu posso dizer que o produto entre essas grandezas, entre o volume extravasado e o volume inicial, com a variação aparente, então eu tenho 15 igual a 3.000 vezes a variação aparente. Se eu jogar esse 3.000 para o outro lado, eu faço essa divisão e eu posso obter através dessa relação que a variação, no caso, o meu volume aparente, o coeficiente de dilatação do meu volume aparente vai valer 5 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, tá ok? Questão 9, seguindo para o final aí do nosso plano de estudos. Um bloco maciço de zinco tem forma cúbica com aresta de 20 centímetros a 50 graus Celsius, ou seja, independente do que vai ser feito, independente da gente estar falando de uma variação volumétrica de sólido ou de líquido, eu já sei que se eu estou falando de aresta de cubo, o volume do cubo é a aresta ao cubo. Então o volume inicial vai ser 20 ao cubo, tá ok? A 50 graus Celsius, que é a minha temperatura inicial. O coeficiente de dilatação linear médio do zinco é de 25 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. O valor em centímetros cúbicos que mais se aproxima do volume desse cubo a uma temperatura de menos 50 graus Celsius é... Bom, eu vou ter que a variação do volume é igual ao volume inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação volumétrica multiplicado pela variação de temperatura. Lembrando que variação de volume é final menos inicial, onde o meu volume inicial vai ser 20 ao cubo, da mesma forma aqui, 3 vezes o coeficiente de dilatação, porque aqui está me dado o coeficiente de dilatação linear, eu preciso do volumétrico, então eu multiplico por 3, vezes a variação de temperatura, afinal era menos 50, e a inicial era 50, então eu subtraio da inicial. Quando eu faço esses cálculos aqui, eu vou obter que desse lado isso tudo vai valer menos 60 e desse outro lado menos 20 ao cubo. Isso daqui dá 8.000, menos 8.000. Quando eu passar para o outro lado, fica positivo. Então o meu volume final vai ser de 7.940 centímetros cúbicos. O que eu tenho na alternativa de letra é. Por último, questão de número 10, uma régua de aço de forma retangular tem 80 centímetros de comprimento e 5 de largura, uma temperatura de 20 graus Celsius. Então eu já tenho comprimento e largura iniciais e temperatura inicial. Suponha que a régua tenha sido colocada num local cuja temperatura é de 120 graus Celsius. Isso daí vai ser minha temperatura final. Qual a variação do comprimento dessa régua? Se eu estou falando de variação de comprimento, aquele meu valor inicial de 5 centímetros de largura não vai ser utilizado, ele não vai me servir. Então, como eu estou falando de uma régua, eu quero saber variação de comprimento, ΔL é igual a L0 alfa ΔT. Variação no comprimento é igual ao comprimento inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear multiplicado pela variação da temperatura. Quando eu fizer isso, eu tenho que o meu comprimento inicial era 80, o meu alfa, coeficiente de dilatação linear médio, vem na questão, e a temperatura dele vai variar de 20 a 120. Quando eu resolver essas operações, eu vou ter que a variação do comprimento dessa régua foi de 0,088 centímetros, porque minha grandeza de comprimento também está sendo medida em centímetro, tá ok? Galera, bons estudos, tá ok? Revisem bastante, estudem os módulos, leiam a parte teórica, tirem suas dúvidas e bom teste!